Queridos irmãos, era chegada a hora de cumprir a sua missão. Tinha Cristo de consumar a sua entrega, dando a sua vida por nós no seu sacrifício expiatório. De fato, ele, consciente de que chegara a sua hora, antecipa sua entrega de um modo maravilhoso. Reúne-se com os apóstolos para celebrar a Páscoa. Segundo o Evangelho de São João, um dia antes de que ela fosse celebrada pelo resto de todo o povo. E assim antecipava o seu sacrifício, aquele incruento que ele realizaria no dia seguinte. É antecipado de modo incruento, sacramental, naquela noite santíssima. Os sentimentos do seu coração são os mais profundos, de tal modo que ele diz: desiderio desideravi manducare hoc Pascha vobiscum. Desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco. Ele sonhou com aquela noite, ele planejou aquela noite, ele a arquitetou, porque justamente quando os homens planejavam um modo de arrancá-lo do mundo, resolvia ele inventar um jeito de permanecer aqui, através da Santíssima Eucaristia, que seria o prolongamento sacramental da sua presença até que ele volte. A sua entrega total por nós, a sua vida dada-nos em alimento. Sim, ele chegou a esses extremos, de assumir as aparências do pão e do vinho para se unir a nós, assim como o alimento se une ao nosso corpo, ou seja, de modo tão íntimo que, uma vez digerido, é inseparável da nossa substância. Tão ardente é o seu desejo de se unir a nós, que ele instituiu o sacramento da Eucaristia a fim de que nós pudéssemos nos unir a ele tantas vezes quanto quiséssemos, tantas vezes quanto pudéssemos. Que maravilhoso é o coração de Cristo. É um escândalo para a maior parte dos homens. Há quem não consiga entender este mistério. Esses dias eu ouvia um vídeo de um teólogo, pastor protestante, ridicularizando a doutrina católica da transubstanciação e dizendo: os católicos são exagerados, os católicos são extravagantes, eles acreditam que o pão e o vinho se tornam realmente o corpo e o sangue de Cristo. Mas como isso seria possível? Seria absurdo, diz ele, escandalizado. Não somos nós que somos excessivos, não somos nós que somos extravagantes. Foi o amor de Cristo que excessiva e extravagantemente se manifestou em nosso favor ao instituir este sacramento. Sim, ele se entregou a esse ponto.
E bendito aquele que não se escandaliza com essa entrega de Cristo. Ele chegou a estes extremos de assumir a aparência de um objeto inanimado, que pode ser transportado de um lado para o outro, digna ou indignamente, pela única intenção de se unir a nós, de uma maneira tão estreita e tão radical. A nós que somos pecadores. Mas como este sacramento não apenas prolonga no tempo a sua presença de maneira real e sacramental, mas também significa o seu sacrifício. Ele instituiu a Santa Missa. Ou seja, ele entregou-nos o seu sacrifício até o final dos tempos. A sua oblação, o seu holocausto, a sua entrega de amor. Essa entrega sacrificial que ardia no seu coração. A liturgia antiga colocava no início do ofertório uma palavrinha latina muito difícil de traduzir, com a força que ela tem. Suscipe. Recebei. Suscipe Sancte Pater. Recebei, Pai Santo. Recebei o quê? O meu sacrifício, o meu holocausto. É exatamente este o ânimo do coração de Cristo, segundo o que nos diz o autor da carta aos Hebreus, no instante da encarnação, em que o Filho disse ao Pai: não aceitastes vítimas, nem oferendas, nem oblações, por causa do pecado, por isso eu vos disse, ecce venio, eis que venho. Venho para fazer a vossa vontade, venho para me oferecer no lugar de todos os homens, venho para apresentar-vos toda a minha vida como um sacrifício agradável diante dos vossos olhos. Esta é a alma da Santíssima Eucaristia. Ou seja, Nosso Senhor não está ali inerte. Ele está amando o Pai e amando-nos. Ele está apresentando ao Pai o seu sacrifício para a sua glória e para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Exatamente por isso, por causa do ânimo sacerdotal de Jesus Cristo, Ele entregou nesta noite, juntamente com o Santíssimo Sacramento, com a celebração da Santa Missa, aos apóstolos, o sacerdócio, habilitando-os a perpetuar este sacrifício ao longo de todos os tempos. Quando lhes disse: fazei isto em minha memória. Ele fez com que aqueles 12 homens se tornassem extensão do seu sacerdócio. Ele os habilitou a viverem em função deste sacrifício, porque o sacerdócio existe para o sacrifício. Diz o adágio antigo, sacerdos pro hostia, o sacerdote é para o sacrifício. O sacerdote é o sacrificador, é o imolador. É aquele que imola a vítima sobre o altar. Cristo é o sumo sacerdote da igreja, porque ele se imolou no altar da cruz. Mas nesta noite, ele antecipa a sua imolação, imolando-se sacramentalmente. E ele
capacita aqueles homens a fazerem o mesmo até o final dos tempos. De tal modo que pela sucessão apostólica, esta mesma graça fosse confiada a tantos outros homens, fracos, falhos, cheios de misérias, até o final dos tempos, a fim de que eles pudessem não apenas renovar, perpetuar aquele santo sacrifício, mas, sobretudo, viver para ele. Portanto, a alma do sacerdócio católico não é o triunfo. Hoje o Papa Francisco, na missa crismal, dizia isso. Aliás, uma homilia lindíssima ele fez hoje. E ele dizia que existe uma noção de triunfo que é mundana. Que é a noção de triunfo em que nós queremos alcançar a glória sem a cruz, nada mais oposto ao sacerdócio. Porque o sacerdócio é para o sacrifício, ou seja, é a glória através da cruz. A alma do sacerdócio, portanto, consiste nesta imolação. E a essência do sacerdócio é o sacrifício de Cristo, perpetuado na Santa Missa. Ora, mas como para preparar os fiéis a fim de que possam receber com graça este Santíssimo Sacramento, os sacerdotes precisam dedicar-se à pregação, ao ensino. E ao mesmo tempo, como este sacramento é o sacramento da união dos homens com Deus e, portanto, é o sacramento da caridade. Nesta noite, Cristo lava os pés dos apóstolos. Mais adiante, no capítulo 15 de São João, ele diz: vós já estáis limpos, por causa da palavra que eu vos tenho anunciado. E exatamente por isso ele entrega o mandamento do amor, mas não de qualquer amor, não de um amor meramente humano, naturalista. Ele muda a medida desse amor, que era até então amar o próximo como a si mesmo, e passa agora a ser: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ou seja, assim como eu passei a minha vida aqui, anunciando-vos a palavra, purificando-vos pela palavra, é deste modo que deveis amar, salvando as almas de todos os homens até o final dos tempos, lavando-os pela pregação do Evangelho verdadeiro até o último dia. De fato, o Salmo 118 diz: a tua palavra é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. E São Paulo, na carta aos Efésios, diz que nós nos devemos calçar com a preparação do Evangelho da paz. Ele lava os nossos pés, cada dia, pela sua palavra. É assim que ele nos vai purificando. E é assim que por todos os tempos, os sacerdotes da igreja vão edificando o corpo de Cristo, levando as almas ao amor do Senhor, a conhecê-lo, a unir-se ao Senhor, mediante o ensino generoso da sua palavra. Não há nada mais maravilhoso do que ser um garçom da palavra de Deus para todos os fiéis. Isso significa que o nosso ministério não consiste em fazer gracinhas, dancinhas, fotos bonitas, aparições exuberantes, músicas de sucesso, aparições em programas de televisão seculares. O nosso ministério consiste em pregar a palavra de Deus até que Jesus volte, para assim
preparar as almas para que possam receber este alimento que confeccionamos a partir do coração do sacrifício de Cristo. Como diz o Concílio Vaticano II, o ministério dos sacerdotes é ministério da palavra e dos sacramentos. Pela palavra, ele os santifica. E pelos sacramentos, ele os alimenta. Os transforma verdadeiramente destes dois modos numa reprodução de Jesus Cristo em sua missão e em seu caráter. Por isso, queridos irmãos, o sacerdócio exige tudo de nós. Vejam, uma pessoa casada tem um estilo de vida um pouco monástico. Ou seja, ele tem que entrar todos os dias em casa numa determinada hora, tem que ficar até determinada hora, tem determinados compromissos, ele não pode fugir para muito longe, ele precisa ocupar-se de uma família, tem que sustentar uns filhos, precisa priorizar algumas pessoas. Ele está como que amarrado por uma espécie de voto de estabilidade. A sua esfera de ação é imediata, é circunscrita, é limitada. O sacerdote não. O sacerdote, ele não está limitado a agir dentro da sua esfera familiar ou um pouco mais amplamente do que isso. O sacerdote, ele pode agir diretamente na história dos homens. Ele pode interferir diretamente no mundo. Ao invés de ter um estilo de vida monástico, o sacerdote tem um estilo de vida apostólico. Ele é chamado a ir de um lado a outro, com a liberdade de Jesus Cristo, a gastar o seu tempo, os seus dias, a sua vida, em benefício dos fiéis, aonde quer que ele esteja. Ele é chamado a interferir mesmo em toda a história humana, de todos os modos que ele puder, e mudar o curso dos acontecimentos para fazê-los verter para a maior glória de Deus. Esta é a sua missão. Ele não está limitado a algo tão reduzido quanto uma casa. Ora, por isso o sacerdócio é cheio de heroísmo. Mas um heroísmo sobrenatural, um heroísmo que não consiste em salvar os homens de perigos do corpo, mas em salvá-los dos perigos da alma. Quantas vezes chega uma pessoa amarrada pelo diabo por 30, 40 anos, com pecados inconfessados. Então, de repente ela confessa, o sacerdote a aconselha, em um instante ele a resgata do poderio do inferno, ela ressuscita diante dos seus olhos e tem uma vida sobrenatural novamente para a glória de Deus. Este milagre não é noticiado nos jornais, mas é noticiado nos céus. Jesus diz que há mais alegria nos céus por um só pecador que se converte do que por dezenas, centenas de justos que não precisam de conversão. E quantas vezes esse heroísmo sacerdotal é manifestado em nossa vida. Esses dias eu tive uma experiência muito bonita. Estava sexta-feira passada, correndo de um lado para outro, quando alguém me manda uma mensagem por causa de uma bebê que está internada, precisando de batismo de emergência. Eu fico a tarde inteira apurando mais ou menos a situação. Estava cheio de compromissos à noite. Tentei conseguir outro sacerdote que fosse visitá-la, não consegui. Deu 10h30 da noite, aquela criança estava no hospital. No dia seguinte seria submetida a uma cirurgia. Eu digo, tenho que ir lá. Vou lá. Eu me ordenei para isso. Não me ordenei para ficar aqui de papo para o ar.
Peguei o carro, fui. Quando chego ao hospital, ainda no carro, na frente, vem o segurança e diz: padre, o que o senhor quer? Eu digo: vim batizar uma criança na UTI. Ai, claro, padre, já me leva para o estacionamento. Chego no estacionamento: padre, o que o senhor precisa? Vou batizar uma criança na UTI. Se abrem as portas, vêm os seguranças, vêm outros que me levam até o elevador certo, me acompanham, abrem-se as portas da UTI, coloco todos os jalecos, vêm os médicos, vêm etc. Eu digo: meu Deus, eu estou me sentindo um herói? Parece que é uma celebridade chegando a este lugar. Mas eu sou um herói, porque não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Ou seja, o sacerdócio é isso. Naquele momento batizei aquela criança, as enfermeiras assistiram um pouco comovidas, tudo muito rápido, muito trivial, apenas 30 segundos. Mas 30 segundos que podem mudar a eternidade de uma alma. Aquele momento foi o momento mais importante da vida daquela pequena bebê. Ela se tornou filha de Deus em Jesus Cristo. Isto é o sacerdócio católico. É a oportunidade de mudar o destino eterno de pessoas. É a oportunidade de incidir não apenas sobre o tempo, mas sobre a eternidade. Às vezes nós olhamos para os defeitos dos sacerdotes, e temos muitos. Todos temos muitos defeitos, contra os quais lutamos a nossa vida inteira. E devo dizer que, nas últimas décadas, a formação sacerdotal decaiu tanto, que é quase impossível nós exigirmos aquilo que simplesmente eles não receberam. Mas os anos vão passando. E aquele homem cheio de fragilidades vai dando frutos de perseverança. Ele continuou. Ele chegou ao fim. Ele cumpriu a sua missão. Ora, queridos irmãos, nos nossos dias, um sacerdote enfrenta muitas dificuldades para perseverar. Dificuldades culturais, dificuldades eclesiais, dificuldades até pessoais, psicológicas, de fragilidade humana. Todos nós somos fracos, todos nós somos seres humanos de carne e osso. Por isso, para ser sacerdote, não basta ser nobre, honesto, piedoso, espiritual. Não basta ser douto. Não basta ser casto. Para ser sacerdote, você tem que ser teimoso. Para ser sacerdote, você tem que ter espírito de sacrifício. Você tem que ser um guerreiro, um lutador. Para ser sacerdote, você tem que ter amor à cruz. Você tem que aprender a dar a sua vida todo dia. Para ser sacerdote, você tem que estar disposto a enfrentar todos os obstáculos e a abrir o peito diante de todos eles com a coragem de quem não volta atrás, de quem pôs a mão no arado e vai até o fim. Para ser sacerdote, nós temos que ser tenazes. Para ser sacerdote, nós temos que ser valentes. Hoje, mais do que nunca, um sacerdote, para perseverar na sua vocação, não pode ser mole, não pode ser frouxo, não pode ser alguém instável, não pode ser alguém que está com a sua vida indecisa, em migalhas. Para ser um sacerdote, você tem que ter uma obstinação sobrenatural de quem diz: eu vou até o fim, mesmo que todo o mundo fique contra mim, e que eu seja perseguido, e que eu seja marginalizado, e que eu seja colocado em situações difíceis, eu não vou parar, eu vou prosseguir até o fim dos meus dias. Eu tenho que ter essa obstinação. Mas essa obstinação, essa coragem, esse espírito de garra, de guerra,
esse espírito heróico, não pode ser conseguido pela nossa força pessoal. Ele é fruto da graça de Deus. E a graça de Deus, que nos é dada pela oração, pelos sacramentos, pela intercessão da igreja, pelo apoio sobrenatural dos fiéis. A graça de Deus que vem da consciência do nosso nada. Por nós mesmos nós não conseguimos. Nós precisamos morrer todos os dias. Isso começa com o holocausto do nosso ser, com o nosso suscipe, quando nós dizemos: Senhor, recebe o meu nada. A consciência de que eu nada tenho, de que eu nada sou. E de que eu preciso do Senhor. Nesta noite, Jesus entrega à igreja os seus maiores tesouros. Tesouros tantas vezes profanados, vilipendiados. Nós precisamos ser gratos a Cristo. Nós precisamos, queridos irmãos, tomar a decisão de abraçar verdadeiramente nosso Senhor, que nos abraçou de maneira irrenunciável e que chegou até o fim, por amor de todos nós. Que Ele nos ajude e que nesta noite da instituição da Eucaristia, do sacerdócio, do mandamento novo, esta noite do lava-pés, Ele possa lavar a sua igreja, fazendo-a enxergar a riqueza incomensurável deste sacrifício, que Ele consumará cruentamente no dia de amanhã, mas que já hoje Ele nos entrega como dom, como presente, porque, diz Ele, ninguém tira a minha vida, eu a dou, eu a dou, eu a dou por mim mesmo. Que Deus abençoe todos os sacerdotes do mundo, pelos quais rezamos nesta noite. Digo a todos vocês que não é fácil. Não é fácil. Mas também eu não volto atrás. Não é fácil, mas é de Deus. Não é fácil, mas é bom. Não é fácil, mas o Senhor está aqui. É Ele que nos ajuda. Não é fácil, mas a sua graça é maior do que a vida. E por causa disso, não presumindo dos nossos méritos, nós podemos, sim, resolver a corresponder e a perseverar até o fim, apesar de tudo.